Olá! Hoje nós vamos introduzir o assunto de espaços vetoriais. O espaço vetorial é um conceito importante aqui da álgebra linear. É uma continuação do que vocês já viram lá em geometria analítica no semestre anterior, onde vocês estudaram os vetores. Vamos relembrar um pouquinho? O que é um vetor? Um vetor é um corpo que possui ali uma dimensão dada através de três coordenadas no espaço R3. Lógico que eu posso trabalhar um vetor em qualquer espaço. Pegando um vetor aqui no R3, eu tenho, por exemplo, as suas coordenadas dadas nesse formato, onde eu tenho aqui uma tripla ordenada, ou ainda no formato de uma matriz coluna, que é muito comum também a gente representar o vetor como uma matriz coluna. Também posso representar o vetor como uma matriz linha, ok? Eu posso colocar aqui A, B e C, que são as coordenadas desse vetor. Nós não vamos nos limitar a trabalhar vetores no R3, como esse aqui. A gente vai trabalhar vetores, e nesse começo, inclusive, nós vamos falar de espaços vetoriais diferentes. O R3 é um espaço vetorial. É um lugar onde esses vetores são representados e onde é possível trabalhar com operações com esses vetores. A primeira operação é a multiplicação de um vetor por um escalar. A operação são duas operações especiais que a gente vai sempre prestar atenção aqui nesse conceito de espaços vetoriais. Multiplicar um vetor por um escalar significa mexer no seu comprimento, ou seja, o comprimento vai ser k vezes o comprimento original, ok? Então eu tenho o vetor v, que é o vetor AB, eu multiplico então esse vetor v por k e eu vou chegar num vetor w, que é k vezes a e k vezes b. Esta é a multiplicação usual. Normalmente a gente vai trabalhar assim. Posso definir multiplicações diferentes, ok? Posso definir multiplicações diferentes e daí a gente vai ver isso mais para frente. Normalmente, quando eu vou usar uma não usual, eu faço um círculo ao redor desse símbolo de multiplicação para dizer, ó, é uma multiplicação, mas é uma regra diferente da usual. Interessante lembrar que se o k é um valor maior que zero, positivo, o teu novo vetor w ele vai ter o mesmo sentido do k, do v, e vai ter um módulo maior. Se o k, ou menor também, ele pode ter um módulo menor, perdão, pode ser entre 0 e 1, mas ele vai ter o mesmo sentido. Se o k for zero, o novo vetor é o vetor nulo, e se o k for negativo, o teu novo vetor vai ter sentido oposto, ele vai apontar no sentido oposto na mesma direção. Beleza? A outra operação que é importante a gente lembrar é como fazer a adição de vetores. A adição de vetores ela segue a regra do paralelogramo. Então aqui no R2, que a gente consegue enxergar mais fácil aqui, quando eu vou adicionar esses vetores, eu vou chegar num vetor resultante que ele vai ter a soma das coordenadas x1 e x2 para a coordenada primeira e a soma das coordenadas y1 e y2 para a coordenada segunda. Então, eu tenho um V1 que é A e B e um V2 que é C e D. O meu vetor W, que é a soma de V1 e V2, vai ser formado pela soma dessas coordenadas, então vai ficar A mais C e B mais D. Esses conceitos a gente usa para espaços n-dimensionais, mas ele pode ser usado em outros tipos de espaços também, tá? A gente tem espaços, por exemplo, como o espaço dos polinômios de grau n, onde você vai somar os coeficientes grau a grau. O espaço das matrizes, você vai somar os elementos nas posições correspondentes. A multiplicação vale a mesma coisa, tá bom? São essas as operações usuais. Professor, eu podia ter definido uma operação diferente para adição? Podia também. Normalmente, quando você define uma operação diferente, você vem aqui e põe um círculo ao redor do símbolo da operação e diz, não, aqui AB mais CD vai ser A mais B e C mais D. Pode ser. É a tua operação para a situação que você está construindo. Lógico. Isso aí garante que ele vai ser depois um espaço vetorial? Não, não há essa garantia. Tá? E aí você precisa analisar. Todas essas operações elas possuem algumas propriedades e elas obedecem a alguns axiomas.
Essas propriedades, que também podem ser conhecidos como axiomas, tá? São 8 axiomas. 4 que envolvem operações de adição e 4 que vão envolver operações de multiplicação. Quando um grupo de vetores, um conjunto de vetores obedece os axiomas, a gente vai ver que ele pode então ser chamado de espaço vetorial. Olha só, o primeiro axioma é o da associatividade, ou seja, se eu tenho a soma de 3 vetores u, v e w, eu posso somar primeiro u com v e depois com w, ou primeiro v com w e depois com u. O segundo é da comutatividade. A soma de vetores u mais v é a mesma coisa que a soma de vetores v mais u. Essa é uma propriedade importante que tem que conferir. Existência de um elemento neutro. O elemento neutro, no caso, pode ser aqui o vetor nulo. A soma de u com o vetor nulo mantém o u. E a existência do elemento oposto. Então aqui era elemento neutro na adição e aqui é o elemento oposto na adição. O oposto é aquele que quando você soma com o teu vetor original, resulta justamente no elemento neutro, no vetor nulo. Ok? Aí partindo agora para a multiplicação por escalar. A primeira propriedade é a distributiva. Se eu tenho um escalar que multiplica uma soma de vetores, eu posso então distribuir esse escalar para os dois vetores. E aí eu faço escalar vezes u mais escalar vezes v. Também posso fazer a distributiva de uma soma de escalares vezes um vetor. Eu posso distribuir esse vetor fazendo então escalar a vezes u mais escalar b vezes u. Tem ainda a associatividade. Assim como aqui eu tinha que eu podia primeiro somar os dois para depois somar o terceiro ou trocar a ordem, aqui eu posso multiplicar dois escalares e depois multiplicar por u, ou multiplicar o primeiro escalar b aqui por u e depois o a pelo resultado disso. Tá? Então a associatividade também é válida aqui. E por fim, a existência do elemento neutro. Lembrando que o elemento neutro na multiplicação é o número 1, né? O número 1 vezes alguma outra coisa normalmente não altera essa coisa. Então, se existir esse elemento neutro nessa multiplicação, eu estou conferindo esse oitavo axioma. E aí eu defino um espaço vetorial. Espaço vetorial é um conjunto V não vazio, isso é muito importante, tá? Sobre o qual estão definidas as operações de adição e multiplicação por escalar, de tal maneira a satisfazer todas as propriedades anteriores. Veja que eu posso definir adição e multiplicação diferentes das usuais, mas para ser espaço vetorial, todas as propriedades têm que ser verificadas, têm que ser satisfeitas. E isso valendo assim, ó, para todo u e v, a soma então entre u e v tem que estar também no espaço. Eu não posso ter dois vetores do meu conjunto V e somar eles e o resultado dá um vetor que não está no conjunto V. Aí não é um espaço vetorial. E também para todo alfa pertencente aos reais, que é o símbolo dos reais, tá, pessoal? E o pertencente ao V, a multiplicação alfa-u também tem que estar dentro desse espaço V. Então esse conjunto V, com as duas operações, é chamado de espaço vetorial real. Beleza? Então essa é a definição de um espaço vetorial. Como que eu garanto que um conjunto é um espaço vetorial? Olhando uma por uma das propriedades. Eu preciso provar todas, as 8. Se eu provo todas as 8 e elas verificam, é um espaço vetorial. Se das 8, ao menos uma não for verificada, não é um espaço vetorial. Beleza? Então vem um exemplo aí. Ó. Esse conjunto V, que é o R2, tá? Que é formado por vetores xy com x e y reais, é um espaço vetorial com as operações de adição e multiplicação usuais? Essa é a pergunta. E para responder essa pergunta, nós vamos fazer no próximo vídeo, porque você vai ver que essa prova é um pouquinho extensa para mostrar que ele realmente é um espaço vetorial. Então segue aí, no próximo vídeo a gente conclui essa demonstração.